E aqui no nosso estúdio a gente vai conversar com o delegado Araújo, que já foi prefeito de Pimenta Bueno, um dos delegados mais conceituados da história da segurança pública em Rondônia, e vai trazer um pouco do trabalho que fazia e ainda faz, principalmente no quesito de investigação e elucidação de crimes de assassinatos. E agora, também no processo eleitoral. Eleições de 2026. Arismar Araújo de Lima, delegado de Polícia Civil, que tem uma história longa, uma verdadeira trajetória na segurança pública e também foi prefeito durante 2 mandatos praticamente, um tampão e o outro, eleito sem concorrência na cidade de Pimenta Bueno, onde ficou até 2004. Doutor Araújo, seja muito bem-vindo, é uma honra ter o senhor aqui conosco. Obrigado, Marcelo, é uma honra minha, né? Eu acompanho bastante o seu trabalho. E nós o seu. Parabéns. E nós o seu. É a primeira vez que você vem no Bora Rondônia conosco aqui, né? Exatamente, nunca tive essa oportunidade. Você é culpa da assessoria de imprensa, rapaz. Exatamente, eu tenho acompanhado o seu trabalho, né, como te disse, e realmente admiro aqui a forma. Eu me lembro quando você veio para cá também, na época como delegado, eu era repórter policial já nas ruas, e atuei muito, tenho grandes amigos da classe especial de delegados, entre eles saudoso Paulo Valadão, Elvio Tavares, finado Sérgio Barbosa, que infelizmente... A velha guarda, agora, gente muito boa. Alberto Jaquier, foi amigo de cachaça durante muito tempo, saudoso também, e muitos outros delegados da época. Domingo agora eu estava com o Jandeci almoçando, e o senhor é da mesma época desse pessoal que veio para cá, apesar de aparecer de bem jovem ainda. 2005 eu cheguei aqui na polícia, né? Foi o período que eu ingressei. Mas eu já era policial desde os 18 anos de idade, né? Eu fui policial. O senhor é de onde? Eu sou de Tocantins. Pertinho. Pertinho, mas tudo é longe aqui em Rondônia, né? Para nós é mais próximo. Militar? Fui policial militar, fui oficial da Polícia Militar também, né? E vários anos aí como delegado. Veio para cá em 2005? 2005, né? Aí já veio como titular da delegacia. Exato. Pimenta Bueno inicialmente, depois fui delegado regional em Cacoal, também fui diretor da polícia no interior, dentro dessa diretiva que a nossa polícia tinha para expandir a apuração dos delitos de homicídio, né? Então, como a gente tinha um know-how ali, uma certa experiência já e estava conseguindo sucesso nos números, a gente foi alçado a essas condições para que levasse esse método também para o Estado. Na época, eu me recordo que o relatório apresentado do Anuário da Segurança Pública apontava uma redução da criminalidade de homicídios e elucidação em quase ou 100% dos casos na região de Pimenta Bueno. Exatamente. Nós passamos 5 anos em Pimenta Bueno sem perder um homicídio. Mais de 60 homicídios e a gente conseguiu sucesso em todos. Então, fui para Cacoal para realmente levar esse modus de trabalhar. Nós trabalhamos ali na delegacia regional com os grupos de homicídio. Nós tínhamos um problema grave ali de pistolagem entre Cacoal e ministro Andreasa, né? Realmente a polícia teve sucesso quanto a isso, né? Foi um trabalho árduo, mas a gente conseguiu chegar aos autores, né? Hoje realmente a gente finalizou aquele método que permeava ali Andreasa. Posteriormente, como diretor da Polícia do Interior, eu fui encarregado pelo doutor Eliseu Miller, que à época era o diretor-geral da Polícia Civil, de instalar as delegacias especializadas em homicídio em todo o estado. Então, tive-a honra de instalar a delegacia de homicídio em Ariquemes, em Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena. E isso elevou muito o resultado da Polícia Civil em termos de elucidação de crimes contra a vida, né? No último anuário agora, do Instituto Sou da Paz, a gente figura em 2º lugar no Brasil em elucidação de delitos, né, de homicídios, com 92%, só perdemos para o Distrito Federal com 94%. A Polícia Civil de Rondônia já tinha um histórico muito bom. Sim. É uma polícia íntegra, no geral, uma polícia muito objetiva, né? Em que pese hoje está trabalhando com apenas 1/5 do seu efetivo, realmente é uma polícia guerreira e que vem apresentando seus números. Apesar dessa defasagem, né, continua apresentando muito bons números em termos de homicídio. Evidentemente que quando você tem esses números de homicídio de apuração e com um efetivo pequeno, os delitos patrimoniais estão ficando para trás. E isso impacta muito na vida, sobretudo na vida das pessoas mais carentes, né? Então, a gente se ressente de não ter braços para alcançar essa criminalidade, Marcelo, porque realmente ela atinge a pessoa mais pobre. O sujeito perde o celular, a bicicleta, a botija de gás, isso tem um impacto na economia dele gigante. Então a gente busca, né, reformular a polícia de uma forma que ela alcance também os pequenos delitos. E mesmo porque quem está no pequeno delito hoje, amanhã ele migra para o delito mais grave. Aperfeiçoa. Se a gente tem sucesso na elucidação dos crimes de homicídio, de latrocínio, que também já acompanha as duas situações, é possível nas mesmas investigações também dar uma atenuada nesse sofrimento dos pequenos crimes
também de patrimônio, como os furtos, os roubos, que precisam de uma investigação mais severa. Como delegado, ficou atuando nesses setores, Regional de Cacoal, reconhecimento em todo o estado de Rondônia, condecoração também em câmaras municipais. O senhor teve uma elevação popular. E o que o conduziu para ser político na época? Então, eu sempre residi em Pimenta Bueno, mesmo sendo delegado regional em Cacoal, diretor da polícia, eu sempre residi em Pimenta Bueno. Eu me envolvi muito com a sociedade, né? E a prefeitura lá passava por um momento muito crítico, crises institucionais, severa, afastamento de prefeito, né? O prefeito anterior tinha sido afastado, não terminou o mandato. A prefeita que entrou, em que pese aparentemente ter boas intenções, mas ela entrou com um processo eleitoral muito grave, ela não conseguiu, né, desenvolver um trabalho e logo em seguida, no segundo ano, ela já foi afastada, assumiu o presidente da Câmara por 40 dias e ele praticamente decretou a falência da prefeitura, disse que a prefeitura era inviável e renunciou ao cargo de prefeito, né? Então, dentro dessa crise, a gente se sensibilizou com aquilo. Então, eu fui candidato, assumi logo em seguida. Teve o processo tampão. Teve um processo tampão. Que ano foi? 2019? 2018, né? Dia 5 de dezembro de 2018. Eu assumi 30 dias depois, 5 de janeiro de 2019. E realmente conseguimos virar a chave. Hoje, Pimenta Bueno ostenta números... Só dentro desse complemento, doutor, o senhor, em 2019, assumiu e teve uma reeleição depois. E nessa reeleição, o senhor foi candidato único. Exatamente. Não tinha concorrência? Não tivemos, né? Isso, inclusive, está nos anais do Tribunal Superior Eleitoral, como a cidade com maior número de eleitores que teve candidato único no Brasil. É evidente que isso acontece, às vezes, em cidades pequenas, né? Mas a gente tem esse registro lá de Pimenta Bueno também. Então, foi dessa forma que ocorreu. E fez a sucessora ou sucessor? Fizemos a sucessora com 63% dos votos. Minha secretária de Educação, né? Eu gosto muito de trabalhar nessa área. Apesar, o prefeito tem que gostar de todas as áreas. É muito tarefa. Pode mandar um abraço lá em Pimenta Bueno, nós temos uma grande audiência, viu? Ah, que maravilha. Eu sei que eu acompanho de lá, né? Então, Pimenta Bueno teve uma evolução muito boa. Hoje, Pimenta Bueno é a 6ª maior arrecadadora de ICMS do estado. Nós somos maiores em arrecadação de tributos estaduais do que Jaru, que tem 20 mil habitantes a mais, do que Rolim de Moura. Nós estamos atrás das cinco grandes, né? E houve uma organização muito grande na prefeitura, né? Totalmente informatizada, um padrão de gestão que trouxe... triplicou o nosso orçamento anual, né? Um orçamento que eu peguei com 80 milhões, hoje nós temos um orçamento de 270 milhões. É uma prefeitura que tem programas industriais de incentivo à indústria, uma prefeitura que é a única em Rondônia que tem um programa habitacional municipal. Você acredita nisso? Então a gente ousou fazer isso. Você inventou isso sozinho? Não. A gente buscou soluções em cidades que estavam indo bem. Moldamos aquela solução para a nossa realidade, isso foi acontecendo. Então, me orgulho muito ter feito parte desse processo. E te digo, basicamente com os servidores da casa, da prefeitura. A gente formou, é claro, trouxemos pessoas de fora, então fomos adaptando aquilo. Eles estavam ressentidos daquela condição que estava a prefeitura quando eu assumi, e realmente juntamos forças e conseguimos algo interessante. Tanto isso que está aí o reflexo nos votos, né? Não tivemos problema na reeleição e conseguimos eleger a nossa sucessora também. O senhor hoje, até por indicação da própria sociedade, o povo de Pimenta Bueno e região, foi um dos indicados para ser um pré-candidato. Já decidiu que pode disputar, federal ou estado? Eu vou disputar a eleição para deputado estadual, né? Estou no grupo da deputada federal Silvia Cristina, que vem ao Senado. E também, União Progressista. Exatamente, do União Progressistas, que é uma junção do União Brasil e o PP. E estamos lá, né? Maurício, a Mariana, Hildon, tem essa turma toda. A nominata boa, excelente. Nominata excelente, um grupo realmente que tem um pensamento equivalente ao nosso de política, né? Então a gente se sente muito bem lá dentro e vamos à luta. A gente percebe muito essa questão de postura de alguns pré-candidatos, doutor. Fala assim, não, eu quero voto da direita, ou eu extremista vou para a esquerda, extremista para a direita. Aí o político ele tem que ser eclético. Trabalhar para ter resultado, reconhecimento e o eleitor reconhecer o trabalho que ele faz, independente de cor partidária. Essa normativa, pode-se dizer assim, do cenário político é mesmo adotada pelo senhor no processo eleitoral? Olha, eu vou te falar uma coisa, não cabe polarização na administração de uma prefeitura. Você tem que se servir
do governo federal, do governo estadual, não te mete nisso para tu ser um gestor. Tu é gestor da prefeitura, tu tem responsabilidade com todo mundo. Polarização, isso é coisa para ser tratada a nível de Congresso Nacional, para político, né? Nem governador deveria se meter nisso, né? Porque tem que gerir com o governo federal, seja quem for. Então, a nossa diretiva sempre foi essa, não me meto nisso, tá? Tem um bom trânsito na esquerda, na direita, porque eu administro para todos, administrei para todos. Tá certo. Então, não tenho isso. A gente não entra nessa seara, porque realmente o prefeito tem que representar a cidade. Lá tem esquerdista, tem direitista. Então, a gente conseguiu sucesso nesse nível. As pessoas respeitam, né? E o respeito é mútuo, né? Porque você sabe, para você ser respeitado como político, você tem que dar respeito. E Pimenta Bueno, eu te mostro isso pelos números. E isso conclui o quê? Nós concluímos o quê? Que é possível fazer através da política. Infelizmente, hoje, o nosso governo, eu classifico ele como ruim, porque não tem programas de desenvolvimento econômico, tá? A prefeitura tem, mas o governo não tem. Tu imagina a riqueza que nós temos aqui em Rondônia e nós estamos travados sem poder usufruir dessa riqueza. Nós não temos infraestrutura. Compara a gente com Mato Grosso, mesmo que Mato Grosso tenha 3 vezes o orçamento de Rondônia. Mas olha, o governador do Mato Grosso fez 7.000 quilômetros de rodovias estaduais pavimentadas. Se você for trazer isso para uma proporcionalidade, você teria que ter feito pelo menos 1.000. E não fizemos 100 aqui. E nem cuidamos das que já tem. Então, assim, você se ressente dessas coisas, da infraestrutura e de um programa de desenvolvimento. Nós temos programas com as prefeituras vizinhas, grandes programas de desenvolvimento, que vai virar a chave da nossa região. E já está em curso. A gente percebe que aquela região também, por si, não está no Cone Sul, não tem especificamente eu diria, uma identidade com Zona da Mata e nem região central, tá? Naquele oitão ali, no extremo da BR-364 e vários municípios vizinhos. Esses municípios, prefeitos e vereadores também compõem com essa pré-candidatura do senhor para ter um representante na Assembleia? Veja só, os vereadores hoje são muito ligados a estruturas. A deputados já eleitos, né? Não quer uma portaria ali, uma coisa, um carguinho, né? Verdade. Não são todos, né? Mas grande maioria. Muitos, você não tem como concorrer com esse nicho de voto. Eu não tenho essa condição toda de ofertar toma lá da isso. cá. Exato. Então, minha política é diferente, minha política é de contato e de resultado, né? Eu entrei lá, não tinha resultado, tinha resultado na polícia. Eu fui para lá e mostrei resultado na administração pública. Então, é isso que a gente busca demonstrar. Realmente, a gente tem essa confiança, né, do que a gente já fez e as pessoas sabem que a gente vai poder fazer muito mais. Então, é nessa base. Não tenho um ou outro prefeito simpatiza, porque a gente é amigo, foi prefeito juntos, mas eu não cobraria isso deles também. Sim. Porque o prefeito, como tem essa via de recursos que vai também para os municípios, que são emendas parlamentares, às vezes ele fica ressentido ali ou fica um pouco desconfortável para ele pedir voto claramente para você, né? Mas eu tenho um apoio, sim. Mas ele faz de forma, porque ele é coerente. Exato, ele tenta agradar a todos. Essa é uma boa política. É a política do prefeito mesmo, porque ele não recebe recurso só de um. Às vezes, sim, um prefeito cola com um candidato, né? Mas não é usual. E o que vale é a população também, né, doutor? Exatamente. E a população é que vai eleger, né? Então a gente está próximo, é isso que a gente busca fazer. O trabalho que o senhor fez em Pimenta Bueno, que inclusive o resultado foi uma reeleição, fazia a sucessora também, que era secretária, se tornou prefeito, e isso está até hoje, faz com que tenha um reflexo nos outros municípios. Ação administrativa. Como parlamentar, se for da vontade de Deus e ser consagrado, o senhor sabe a necessidade vivida por esses municípios daquela região. E o que eles precisam. E a emenda parlamentar, ela ajuda muito. Não apenas para ter aproximação do deputado com o chefe do Legislativo e do Executivo Municipal, mas também com a população, porque é onde atende na ponta. Está na proposta de governo sua se vier a ser eleito? Sim, emenda parlamentar é algo que me estranha no ordenamento político, né? Quem tem que realizar é o Executivo, né? Esse quinhão de recursos, mesmo porque o Executivo aplicaria esses recursos dentro de programas. Tá? Mas se é do deputado, evidentemente que eu vou, sendo eleito, né, como você posicionou, vou aplicar minhas emendas, mas eu quero aplicar ela dentro de programas. Eu não quero coisinhas em separado, não quero isso, aquilo ali. Não gosto dessa sistemática. Eu acho que o deputado tem que auxiliar o executivo na eleição dos grandes programas de desenvolvimento, né? Tanto da saúde, etc., também, que precisa, nós estamos com um problema grave aqui. Então, a gente tem que fazer dessa forma. Eu imagino.
Mas, evidentemente, agora não conte comigo para fazer show com emenda, para botar minha cara em outdoor. A relação espúria na emenda. Para colocar minha cara em outdoor. Ó, tem um monte de foto de outdoor, em outdoor de deputados estaduais e nós estamos passando por uma crise no Estado. E o sujeito está sorrindo ali, parece que não é com ele o problema, né? E é claro, ele faz parte da administração pública, como é que não é com ele? E ele que estava atrás desse governador, dando sustentação para esse governador, para ele ser da forma que é. Então, tu imagina, está comemorando o quê? Está rindo de quê? Você tem que perguntar lá embaixo, lá, de que você está rindo? Vai lá no João Paulo para tu ver. Vai nos outros municípios que tem a rede estadual de atendimento de saúde. Vai nas estradas, nossa. Você não pode estar sorrindo, você faz parte disso. Não é mesmo? Tá certo. A categoria Polícia Civil teve um avanço desse governo, até com algumas coisas, mas com algumas falhas, algumas vacâncias com relação ao reconhecimento de pessoal, mesmo que tenha valorização e equipamentos. É uma forma, dentro desse critério, de um delegado de polícia estar ali também, junto ao parlamento, e reconhecer a necessidade que tem hoje a área de segurança, seja do quadro da Polícia Civil, Polícia Judiciária, Polícia Militar? Exatamente. Eu não sou um político da segurança. Porque o político tem que ser multitarefa. Você tem. E tudo está conectado ao outro, né? Eu não estou lá, não serei um deputado para representar unicamente a segurança, sim, mas e mesmo porque a segurança tem a ver com saneamento básico, tem muito a ver com desenvolvimento econômico, tem muito a ver com oportunidades. Então você não pode entrar nessa de ser. Você tem que ser multitarefa, igual um prefeito. Então, realmente, nós precisamos recompor os efetivos da Polícia Militar e da Polícia Civil, recompor esses efetivos gradualmente. O Estado não teria condição de chegar ao nível, a Polícia Civil opera com 1.370 policiais hoje, de um quadro de 2.000. Evidentemente que o governo não consegue alçar isso imediatamente, mas você consegue suprir isso com tecnologia. Eu coordenei um grupo de estudo sobre segurança pública, a gente estava sediado ali em São Paulo, nesse período que eu fiquei sem mandato, nesse ano passado e começo desse ano, a gente estudou muitas soluções. E estados que estão investindo pesadamente em tecnologia, eles têm conseguido, mesmo com defasagem de efetivo, alcançar outros delitos que não sejam os delitos graves, né? Então, o pequeno delito, Marcelo, é importantíssimo que se alcance ele, o furto e roubo que você citou, porque a gente acaba transferindo essa massa de delinquentes, de pequenos delinquentes, para o tráfico de droga, para as facções. Tá? E faz esse grupo imenso. E essas facções, esses grupos criminosos mais organizados, eles estão trazendo esses números negativos, né? A criminalidade para próximo da gente. Você imagina que hoje as estatísticas mais modestas falam que 70% dos crimes de homicídio estão ligados ao tráfico de drogas, né? Que é a principal, digamos, a vertente, a principal atividade das facções criminosas aqui na nossa região. A gente conversou com o delegado Araújo, o doutor que já foi prefeito por 2 mandatos em Pimenta Bueno, o delegado de polícia que criou atividade de segurança pública com investigação e elucidação de crimes de homicídios na região de Pimenta Bueno e outros municípios. E hoje aqui conosco, tendo a honra de ser entrevistado para nós é uma gratidão muito grande, doutor. Sucesso na empreitada. Sabemos que a classe política precisa de pessoas com coerência e responsabilidade. Se o senhor não tivesse feito um feito extraordinário em Pimenta Bueno, não teria sido reconduzido nem eleito sua sucessora. Isso é fato. Porque o povo, a voz do povo é a voz de Deus. E a gente deseja sucesso, colocamos à disposição aqui a casa. A falar nisso, manda um abraço para Tainá Simões, está ligado na Tainá, um abraço, obrigado pela audiência. Um abraço pessoal do bairro Industrial, obrigado, carinho de todos vocês que nos acompanham na cidade de Porto Velho, interior de Rondônia também. Doutor, estaremos sempre à disposição. Sucesso. Muito obrigado, Marcelo, um abraço. Já foi para a reserva? Já, me aposentei quando eu entrei na prefeitura, porque eu já tinha 31 anos de polícia, né? Aos 48 anos e... Era obrigado de compulsório ou voltava? Não era compulsória, né? A Polícia Civil não tem essa questão eleitoral. Sim. Ela já vai, você pede a aposentadoria e sai. Ou então, se não tem sucesso na eleição, você retorna. Mas no meu caso, não. Eu já estou aposentado, mas gosto muito de segurança. Minhas amizades estão em torno disso e a gente gosta de estudar segurança. Tá certo. E você sabe que aqui na programação do Bora Rondônia, nós toda semana, ou praticamente todos os dias, trazemos informações do processo eleitoral. Eleições de 2026.